Bom dia, irmãos, Bom dia, paz de Cristo. Amém. Quero também saudar os meus irmãos que participam conosco dos ensinos aqui na casa, pela live, né? A paz de Cristo para vocês, que Deus possa nos abençoar ricamente com a sua palavra, que Deus possa falar conosco, né? Não aquilo que ele está precisando ouvir, mas aquilo que Deus quer falar para nós, aquilo que nós estamos precisando ouvir da parte de Deus. Irmão, Deus colocou no meu coração, na manhã deste dia, uma passagem que está em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz assim, ó: temer o Senhor, Deus, é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modestia, os maus caminhos e as palavras falsas. E outra tradução aqui, irmão, vai dizer assim, ó: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Ou seja, nós vamos aprender um pouco nesta manhã sobre temor a Deus. Temor a Deus. Irmão, quando nós, os filhos de Deus, perde o temor, irmão, não se tem mais reverência a Deus em lugar nenhum, principalmente na casa de Deus. Não se há mais respeito, não se há mais temor às coisas sagradas, né? Na verdade, irmão, nem com o nome de Deus não era para nós estar brincando, ser usado em piada, em brincadeira, porque nós não podemos, irmão, levar o nome de Deus em vão. Em vão. O nome de Deus, irmão, é santo. Nós temos que santificar a Deus. Santificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temor do Senhor temor do Senhor é opção ao mal. Perdão, repetir aqui. Temor do Senhor é oposição ao mal, andam juntos. Quem faz o que é mal de maneira nenhuma pode dizer que teme a Deus. Fazer o mal não é só praticar atos cruéis como matar, roubar ou caluniar, é também nutrir orgulho, arrogância e mentira. O orgulho terá suas ações completamente afetadas por seu sentimento. O arrogante nunca terá boa convivência com os outros, e o que possui língua perversa e sofrerá o dano que ele próprio plantou. Infelizmente, o orgulho, a arrogância e a língua perversa podem ser facilmente encontrados na vida de muitos que professam ser de Deus. Estes, por não possuírem o mesmo caráter que o Altíssimo, provam que não pertence a Ele. Ou seja, o temor a Deus deve levar o crente a afastar-se do mal e abominar o pecado, o qual desagrada a Deus e destrói, tanto a nós como aqueles a quem amamos. O temor do Senhor produz confiança e
obediência. Agora veja bem, irmão. Aqui nós entendemos o que é o temor a Deus. O que é temor a Deus? Se nós formos ver alguns personagens da Bíblia, nós podemos ver pessoas que temeram a Deus, como o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, José no Egito. E a gente vai também ver pessoas que não temeram a Deus, Safira e Ananias, Acã, falei ontem aqui, que pegou escondido uma capa babilônica, umas moedas de ouro, um pote de ouro, umas moedas de prata, desobedeceu a ordem de Deus, Adão e Eva, né? O próprio Satanás, quando era o anjo de luz, Judas Iscariotes passou 3 anos diante da obra de Deus, e o que ele mais fez foi enganar, roubar, mentir. Tem muitos, né? Tem muitos. Tem muitos homens de fé e também tem muitos homens que foram contra a palavra de Deus. Isso. Só que assim, irmão, veja bem, repetindo aqui o versículo, temer o Senhor Deus é odiar o mal. É odiar o mal. Ô, irmão, o pecado, ele bate a porta. Só que é aquilo que Deus disse para cair, mas cabe você dominar. É nós que temos que ter o domínio, irmão. Porque o desejo é nosso. De praticar o bem ou o mal. O que mais Deus faz, irmão, é entrar em ação para convencer. Você não acha, irmão, que nós estamos aqui pela manhã, de segunda a sábado, e o que mais Deus procura é nos convencer através da sua palavra? Sim. Sim. Só que a gente ouve a palavra, aí nós vamos se deparar diante de situações, diante de tentação, diante do mal. Só que aí cabe agora eu tomar uma decisão. Uma decisão. Diante aqui da introdução, aqui nós vimos aqui que o temor a Deus deve levar o crente a afastar-se do mal e abominar o pecado, o qual desagrada a Deus e destrói tanto a nós como aqueles a quem nós amamos. Irmãos, se nós verdadeiramente amamos aqueles que a gente diz que amamos, como quem é casado diante da esposa ou diante do marido, os filhos diante dos pais, aquele que você olha, abraça e diz assim, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo. Irmão, se verdadeiramente nós amar, nós vamos, antes de fazer alguma coisa que possa prejudicar aquele que está ao nosso lado, aquele que é o nosso próximo, a gente ia pensar muito antes de fazer. Porque veja bem, irmãos, o que é mais fácil? Eu evitar o mal, ou depois de eu praticar o mal e prejudicar vocês, chegar para vocês e depois dizer assim, gente, me perdoa? Qual é o mais fácil? Evitar. Hã? Evitar. O senhor Deus disse evitar. Só que para muitos não é assim, senhor Deus. Ele prefere fazer e depois dizer assim, eu vou ali, peço perdão, digo que estou arrependido e já era.
Já era. Só que nós estamos diante de uma tentação, só que a carne está desejando aquilo. Agora imagina aí a luta da carne. Imagina aí o desejo de fazer aquilo, de pecar. Quando quando a gente vai jejuar, né, pastor? Também. Muitas vezes acontece. A gente tem que lutar contra. O próprio Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, né? Ou seja, ali é como a Bíblia diz, né? Crucificar a carne. Só que quando ele entrega o jejum, ele tem fome. Aí o diabo entra em ação e vai tentar ele. Jesus, ele ensina na oração do Pai Nosso, pedir a Deus que nos livre da tentação, que nos guarde da tentação. Porque nós somos falhos, irmão. Nós somos falhos. Por mais que a gente jejue e ore, por mais que a gente esteja na igreja, por mais que a gente esteja ocupado na obra de Deus, irmão, a gente é falho. A gente vai ver nos grandes homens de Deus, o próprio Davi, homem segundo o coração de Deus. Sansão, irmão, cheio do Espírito Santo. Né? Saul, levantado rei, recebeu a presença de Deus, o Espírito Santo, mas só conseguiu ficar com a presença de Deus 2 anos, durante 40 anos. Só que a gente vê esses testemunhos que a Bíblia apresenta, irmão, é para a gente temer a Deus. Paulo diz assim, aquele que está de pé, irmão, vigie para que não caia. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, numa tradução ele vai dizer assim, olhai, vigiai, orai, para não cair em tentação. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele vai dizer, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, assim, nós estamos sujeitos, irmão, a qualquer coisa nesse mundo. A qualquer coisa. A igreja de Gálatas começou no espírito, terminou na carne. A igreja de Coríntios, irmão, tinha todos os dons. Mas o que faltava nessa igreja, vocês sabem? O amor. É o que mais Paulo prega para essa igreja. É o amor. O amor. Para a igreja de Gálatas, Paulo vai pregar sobre a questão de crucificar a carne. Ele vai falar que há uma luta dentro de nós, o espírito contra a carne contra o espírito. Então, assim, todos nós temos, irmão, a tentação, todos nós temos perseguição, mas cabe nós dominar. Só nós não vamos conseguir. A Bíblia vai dizer, irmão, em João capítulo 15, versículo 7, Jesus vai dizer, irmão, que só nós não vamos conseguir. Em outra tradução ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. A vinda de Jesus, irmão, na terra está lá em 1ª Epístola de João capítulo 3. Eu vim para desfazer as obras do diabo. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vinda de Jesus, irmão, ela tem um significado. E esse significado é eu e você. Pastor, eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus. E por que eu sofro tanto? Com Cristo ou sem Cristo, nós vamos sofrer, irmão. Inevitável. O próprio Jesus sofreu, os próprios apóstolos sofreram. Só que nós temos que entender que a vinda de Jesus, irmão,
Não foi para estabelecer o seu reino na terra. Foi isso que os primeiros discípulos, até então, pensavam isso. Quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Quando é que o Senhor vai nos tirar das mãos dos romanos? Jesus disse, não, meu reino não é dessa terra, o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus começa o seu ministério, em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, vai dizer que ele viu muita gente, irmão, perecendo, alguns sentados à beira da sombra da morte. Papai fala mais algumas coisas, só que o versículo 17 vai dizer que ele chega e diz assim, é chegado até vós o reino de Deus. Só que ele disse, depois que o mundo jaz do maligno. O diabo, quando pega Jesus, leva para um alto monte, lá em Mateus capítulo 4, após Jesus jejuar e orar, ele diz assim, ó, se tu se curvar de mim, te dou todo o meu reino. Só que o reino de Jesus, está lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria com o Espírito Santo. Agora você imagina só, Dilson, tá Paulo e Silas numa prisão. Os caras saem à tardezinha, atrás de um lugar para orar. E eles passam por uma praça, tá lá uma menina lá. Esses daí que vão aí, esses dois aí, são grandes homens de Deus. Paulo e Silas passam de novo para ir para a oração. Esses homens são grandes homens de Deus. Só que teve uma hora que o espírito de Paulo se perturbou e disse, não, isso é muito elogio. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada me elogiando tanto, onde eu chego não sou elogiado. Aí deu discernimento a Paulo, que ele era o espírito adivinhador. E aquela menina vivia na praça dando lucro aos seus senhores, a qual ela adivinhava pegando a mão das pessoas e falando da vida das pessoas. Paulo vai lá e expulsa o demônio de adivinhação na jovem, a jovem fica liberta. E agora ela não consegue mais dar lucro aos seus senhores. E o que os senhores daquela jovem fez? Pegou Paulo e Silas, não. Entregou às autoridades vai agora chicotear eles na praça e manda prender eles. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que perto da meia-noite está Paulo e Silas, em vez de murmurar, reclamar, deixar a igreja, falar mal dos irmãos, mal dos líderes. Eles estão reunidos, mesmo com as costas todas rasgadas, mesmo com as mãos e os pés aprisionados, e justamente eles vão agora o quê? Adorar a Deus. Cantar hino de louvor e orar. E a Bíblia diz que todos os presos ficam olhando aquilo que eles estão fazendo. Ou seja, no temor do Senhor, nós temos o quê? Uma recompensa. Nós temos uma recompensa, irmão, no temor do Senhor. Eu vou ler aqui capítulo 22, versículo 13, que diz assim, ó. 22, capítulo 4. Capítulo 22, versículo 4. Quem teme consegue riqueza, prestígio e vida longa. Olha aí, vou repetir isso aqui. No temor do Senhor, a recompensa. Qual é a recompensa? Provérbios capítulo 22, versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Muitas das vezes, né, o Miquel, nós estamos correndo atrás do ouro e da prata, acorda cedo, dorme tarde. Isso para quem gosta de trabalhar. Para quem tem compromisso em manter sua família, arcar com seus compromissos. Outros já gostam de vida fácil. Mas veja bem, só que não teme a Deus.
Corre, corre e se cansa. Agora, onde está o segredo, irmão, da prosperidade? Olha onde está o segredo da vida longa. Olha onde está o segredo do prestígio diante da família, diante da sociedade, onde nós estivermos. Olha qual é o segredo. Temer a Deus. E nós podemos ver isso até em José, irmão. José entra no Egito como escravo. E por ele temer a Deus e honrar o seu Senhor, ele se torna o quê? Governador. Eu me lembro muito bem, irmão, lá no Ceará, Genibaú, um lugar bem perigoso. Eu dirigi essa obra lá com a minha esposa 3 anos. E eu me lembro muito bem que teve um rapaz que nós ganhamos ele para Jesus de madrugada, irmão. Esse rapaz, ele estava indo, ele estudava esse negócio de magia negra. Ele estava indo para a praia. Capa preta, cabelo grande. Quando nós vimos aquilo ali, disse, meu Deus do céu, todo de preto. Nós estávamos passando no carro, nós falamos de Jesus para ele. Ele morava no bairro onde a gente morava. Só que a gente não tinha contato. Só que as coisas de Deus, quando Deus quer, Deus sabe fazer. De madrugada esse cara estava indo e de madrugada eu e minha esposa evangelizamos ele. Aí evangelizamos, olha a importância do discipulado. Aí começamos a discipular ele. Aí ele foi para a igreja onde eu e minha esposa eram pastores. E ele se tornou líder dos jovens, se tornou obreiro. E quando eu saí da igreja, quem foi que foi ser o pastor de lá? Ele tomou conta. Ele. O pastor presidente colocou ele como pastor. Quando Deus ordena. Então, olha, mas como foi que ele entrou lá? Através de Deus. Ele entrou lá como que? Como um membro. Um membro. José entrou no Egito como escravo, se tornou governador. E esse irmão se tornou pastor no meu lugar. E eu fui para outro canto. Às vezes, irmão, acontece, eu não vou fazer isso não, que isso aqui não é meu. Eu vou fazer isso aqui, irmão. Aí eu vou embora e fico para dar vida aos outros. Irmão, às vezes você está fazendo uma coisa que lá na frente pode ser seu. Você está cuidando de algo que lá na frente você pode ser seu. Ou você pode estar cuidando de algo que Deus pode te dar outra coisa. E principalmente quem faz para Deus, irmão. Deus não deve nada a ninguém. Olha só, José cuidou da casa de Potifar, que a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperava por causa de José. José injustamente foi colocado no calabouço, se tornou o quê? O braço direito lá do chefe da cadeia, lá do centurião lá, o que comanda. Carcereiro. Né? Carcereiro. Aí tudo que este escravo fazia, irmão, prosperava. Ao ponto dele governar não só a casa de Potifar, não só o calabouço, mas governar todo o Egito. Olha aí, irmão. Ser fiel no pouco, sob muito eu te colocar, trei. Tem gente que procura a casa de Deus para ser rico, para trocar o carro, porque está desempregado, vou lá, Deus vai abrir as portas. Meu irmão, veja bem, quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. O que adianta eu correr atrás de tudo isso e não temer a Deus? Ou seja,
se tornar igual Israel quando virava as costas para Deus. Tudo que plantava, na hora de colher, quem colhia era o inimigo. Assim é o salário do ímpio. Ele trabalha o mês todinho e quem colhe é o inimigo. Farmácia. Doente. Né? Vou tirar por um exemplo hoje. Hoje o meu dinheiro rende. Ele não tá, não é juros, poupança, mas. Tipo, você não, qualquer 50 reais que pegasse era. O pastor pregou que 10 reais o cara já estava longe. Então. Vai, termina. Não. Então, no temor do Senhor, ao que uma recompensa. Irmão, ser fiel no pouco, sobre muito Deus te colocará. Irmão. Salmo 37. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor a livra. Você vai ver, irmão, Daniel na Babilônia, irmão. Daniel diante do reinado do rei Dário. O homem justamente foi colocado na cova dos leões. Passou a noite com o leão não fizeram nada. Tira-se Daniel, coloca os sadrapas com toda a sua família. A Bíblia diz que os corpos deles não chegavam nem no chão. Os leões no ar já estavam quebrando os ossos deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego honrou a Deus diante, irmão, de multidões. Outra nação, do rei da Babilônia, o Nabucodonosor. Olha só, irmão, entrou dentro da fornalha. Os soldados que jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha morreram da quentura. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou deles. Tem muitas experiências, muitas histórias, muitos milagres. Será que isso não pode acontecer comigo e com você, irmão? Muitas das vezes as lutas que nós passamos, irmão, é para nos amadurecer, ou para ver, ou para conhecer o nosso coração. Irmão, quando a pessoa se casa, não faz uma promessa, um para com o outro, o marido para a esposa para o marido, não faz uma promessa na alegria ou na dor. Na saúde ou na doença. E assim em diante. Mas quando começa a lutar, quando começa a surgir a luta, o que é que agora vem uma decisão entre eles? Se separar. A solução é se separar, irmão. Vai pro teu canto, vai pro meu, tu é um atraso na minha vida, tu é isso. Muitas das vezes fazem isso com Jesus, irmão. Enquanto tá de boa, é nós, Jesus, estamos juntos. Surgiu as lutas, vale a pena estar na igreja, vale a pena não. Então muitas das vezes é assim, mas não é, irmão. As lutas vêm para nós conhecer o que está no nosso coração, para amadurecimento, para crescimento. E o ensino de Deus, muitas das vezes, é o deserto. É o deserto. Mas nós aprendemos aqui que no temor do Senhor há recompensa. Não é? Agora, o temor do Senhor é odiar o pecado. O temor do Senhor é odiar o pecado, como nós vimos aqui em Provérbios capítulo versículo 13. Temer o Senhor, Deus, é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modestia, os maus caminhos e as palavras falsas. Os maus caminhos e as palavras falsas, ou seja, os mentirosos, os enganadores. Irmão, tem uma passagem que diz no Salmo 101, versículo 7. Aqueles que usam de engano não permanecerá na congregação do justo. Aqueles que continuam mentindo não permanecerá na minha presença. Agora, nós sabendo disso, irmão, por que continuar mentindo? Por que enganar? Se Deus está vendo. Mas isso acontece, sabe por quê, só Deus?
Porque não existe temor mais naquela pessoa. A pessoa pensa que ela, irmão, se dá bem onde ela chega enganando e mentindo. Igual Eva achou que ia se dar bem comendo a fruta proibida. E nós conhecemos um pouco tudo isso. E por que ainda não entra o temor? Por que, Miquel? Você tem resposta para isso? Por causa do orgulho, Por causa de quê? do orgulho da pessoa. Do orgulho da pessoa. Do orgulho. Mas Eva e Adão não tinham isso antes. Não tinha isso antes. Eles viviam o tempo na era da inocência, não da era da consciência. A consciência que eles tinham é aquela que Deus diz assim, não coma. Desses pode comer. Mas eles viviam na era da inocência. É tanto que eles viviam nu e não sabiam que estava nu. Porque eles eram inocentes, é igual uma criança. Tanto faz vestir uma roupa ou não na criança, para ela tá tudo bem. Tá tudo bem para ela. Ela não tem vergonha de nada. Assim era Adão e Eva. Agora, no momento que a criança começa a ter consciência, ela já tem vergonha de estar na frente dos outros nu. Ela já não fica mais nua. Então, veja bem. O temor do Senhor é odiar o pecado. E o que é pecado, segundo a Bíblia? O que é só de os pecados, segundo a Bíblia? O senhor sabe, nas suas palavras, no seu entendimento? Pecado, para mim, o pior é não temer a Deus. Só Deus diz que o pecado pior para ele é não temer a Deus. O pecado, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pilatos estava diante da verdade e perguntou a Jesus, o que é a verdade? E a verdade estava diante dele. Diante dele. Então veja bem, eu transgrido a lei de Deus, você transgride a lei de Deus, nós transgredimos a lei de Deus, então isso é pecado. Isso é pecado. Eu sei que mentir é pecado, e por que eu minto? Eu sei, irmão, que ser falso com os outros é pecado, por que eu sou falso? Irmão, eu vou usar a expressão assim, eu estou canso de falar aqui sobre essa questão de a pessoa prefere inventar uma mentira do que falar a verdade. A pessoa prefere, irmão, inventar, prefere, irmão, formar uma coisa que não aconteceu para poder se dar bem. Tipo assim, fulano, você fez isso? Não, Deus me livre eu fazer isso com o senhor, um homem de Deus que me ajudou, que me ajuda, eu vou fazer isso? Tá bom, irmão. Posso confiar no senhor? Sempre. Então tá bom. E nesse vídeo aqui é você? É você aqui, irmão, nesse vídeo? Agora você imagina, irmão, como fica a cara de uma pessoa dessa. A mentira, ela tem perna curta. Ou seja, o que adianta eu ter conhecimento
e não colocar em prática. Agora, se a Bíblia está dizendo que temer o Senhor Deus é odiar o mal, e por que que eu abraço o mal? Por que que eu aceito o mal? Olha só, tem uma passagem aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, se eu encontrar aqui, deixa eu ver aqui se é Provérbios capítulo 3, versículo 33. 33 não é, eu acho que é 33, versículo 3, é o contrário. Cadê? Provérbios. Não. Esqueci agora a passagem. 3, 23. Não, tá aqui. É Provérbios capítulo 3, versículo 33. Olha só o que diz aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. E os irmãos aí da live também, ó. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ah, o diabo está me perseguindo. Ah, o diabo na minha casa. E muitas das... Não é nem o diabo, irmão. Não é nem o diabo. Vou repetir aqui para você entender. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus. Em outra tradução, o Senhor amaldiçoa a casa dos ímpios. Ou seja, na casa do ímpio está a maldição do Senhor. É nem o diabo. Deus vê no filho. Deus que permite. Deus que permite. Aí a pessoa está fazendo as coisas erradas, a pessoa está mentindo, a pessoa está enganando, aí acontece o que é mal com ela, aí ela culpa o diabo. Jamais ela vai reconhecer, eu pequei, eu menti, eu enganei, eu estou fazendo o que é errado, e eu não estou indo bem diante de Deus. E está aí os tropeços, está aí o mal me apanhando, e o próprio Deus está permitindo. Não, a gente nem reconhece que é nós, a gente quer culpar o diabo. Aqui no lugar dele. E o diabo faz assim de assim. Eu? É eu que estou mentindo contra Deus? É eu que estou enganando Deus? É eu que estou furtando? É eu que estou enganando o seu pastor? É eu que estou traindo a sua mulher? É eu que estou traindo seu marido? Não, eu? Vai pra lá, rapaz. Tu faz as coisas erradas, quer culpar eu, vai te consertar. Tem, imagina o diabo fazendo isso. Mas muitas das vezes, irmão, nós seres humanos é assim. Peca e não reconhece os nossos erros. É culpa do diabo. Não estou dando ênfase ao diabo. Jamais. Que ele se aproveita. Agora a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas iniquidades nunca prosperará. Eu me lembro muito bem, só disso, que veio um rapaz da triagem para cá, um senhor da triagem. Muito legal ele passou até um tempo bom aqui. Ele veio da triagem. Quando vem da triagem, aqui não é olhado bolsa nem nada, às vezes, né? Às vezes, muitas das vezes não. Só que depois disso, agora eu fiquei mais... Só que aí ele já estava no terceiro dia dele aqui, no terceiro dia. E terceiro dia eu vi o ensinamento. No terceiro dia, terminei o ensinamento e tal, agradeci. E quando eu vou entrando ali, ele me chamou: pastor, preciso conversar com o senhor particular. Eu disse assim: pode falar, fulano. Aí ele pegou, disse assim: eu tenho algo para revelar ao senhor. Aí meteu a mão no bolso, me deu uma carteira de cigarro e um isqueiro. Aí disse assim: dessa carteira de cigarro, eu já fumei 3 cigarros aqui. Só que a palavra de Deus me incomodou e eu não quero estar aqui enganando o senhor, não. Eu disse: amém, irmão, parabéns. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você vai ser abençoado por Deus nesse lugar. E ele passou um bom tempo aqui, irmão. Já tem outros que, ao contrário, usa da mentira, do engano,
E são pessoas, a maioria de pessoas que faz isso, e são pessoas que conhecem a palavra. Muitas das vezes são pessoas que já foram até obreiro na igreja. Aí chega aqui dando uma de malandro, de malicioso, de esperto. A tua esperteza está te levando para o inferno. A tua malandragem está te levando para mal a pior. O que tem que entrar em nós, Miquel? Temor. E temor, só Adilson, é respeito. Respeito. Como é que eu digo, só Adilson, que estamos juntos, se eu não te respeito? E uma das faltas de desrespeito é justamente na tua ausência. Eu falar mal de você, eu enganar você, eu te usar para me beneficiar. É isso que muitas das vezes, irmão, vou usar essa expressão, se o ser humano está fazendo com Deus. E pensa que está se dando bem, não está, irmão. E não está. E não está. No temor do Senhor, a santidade e é aperfeiçoado. Onde é que nós podemos ver isso, pastor? Aqui, 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos ver aqui o que vai falar aqui, 2 Coríntios, capítulo 7. No temor do Senhor, a santidade e é aperfeiçoado. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. São para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja aqui. Ó. Purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Irmão, agora vamos lá, irmão. Mentir faz bem a alma? Não. Enganar faz bem a alma? Não. Né? Agora vamos lá, irmão. A bebida faz bem para o corpo? O cigarro faz bem para o corpo? A droga faz bem para o corpo? O adultério, a fornicação faz bem para o corpo? Aí Paulo está dizendo aqui, purifiquemos a nós mesmos. Paulo está dizendo, em outras palavras, tenha consciência de você mesmo se autodisciplinar. Ninguém está me vendo. Mas não é porque ninguém não está me vendo que eu vou ser infiel a Deus. Eu vou prejudicar o meu corpo. E nós temos experiência que nós somos ex-usuários, nós somos ex-cachaceiro, ex-fumante, ex de tudo um bocado de coisa que não presta. Então nós sabemos que tudo isso prejudica o corpo e a alma. Agora, o que é interessante, por que nós agora na casa de Deus não somos novo convertido e nós não conseguimos colocar isso em prática, se disciplinar? Sempre nós estamos com aquela mania, aquele mal de sempre, irmão, se auto-prejudicar. Por quê? Por quê? Eis uma pergunta. Por quê? Que a gente, mesmo na casa de Deus, irmão, nós ouvindo direto, participando das coisas sagradas e não conseguimos nos firmarmos. Olha só, a fé de uma pessoa se torna inoperante quando ela a usa com a consciência contaminada pelo pecado. Assim como não podemos agir um direito perante a justiça se não estivermos amparados pela lei, não podemos requerer os benefícios da fé, estando debaixo das acusações do diabo. Essas acusações sempre suscitarão dúvidas
e aniquilarão a certeza que a fé exige. Por isso, é essencial que o cristão ande em santidade, ou seja, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Dessa forma, o temor do Senhor dirigirá as escolhas e aos caminhos corretos, e o aperfeiçoará na santidade para seguir conforme os princípios divinos. Os princípios divinos. O Miquel falou algo aqui, de uma resposta que ele deu de uma pergunta sobre o orgulho. E o que é orgulho? É eu fazer só aquilo que eu quero. O orgulhoso, irmão, ele não aceita ser disciplinado, que disciplinado é a questão de orientação, é de ensinar o caminho certo, é mostrar os seus erros. O orgulhoso, irmão, ele não aceita ser corrigido. O orgulhoso, ele acha, irmão, mesmo, irmão, ele defraudando, mentindo, enganando, ele está certo. Então, como é que nós podemos aperfeiçoar, Francisco, a nossa santidade diante do Senhor com a mente igual a essa que Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 7? A mente de um ímpio. Ou seja, nós podemos até ir para a casa de Deus, podemos até procurar a casa de recuperação evangélica. E ali o que pode mudar, irmão, a questão do corpo. É por isso que tem pessoas que dizem assim, eu vou para a engorda, passar um tempo ali, vou lá descansar, só dormir, comer, depois eu volto, mas a mente não mudou nada. A mente não mudou nada. E se nós não tivermos a mente de Cristo, como a Bíblia fala, irmão, vamos viver sempre na casa de Deus, mas como escravo do pecado. Chega uma hora ele vai perecer também, né? Oi? Chega uma hora que ele vai perecer também, né? Na verdade, assim, já perece. Já perece. A pessoa que vive na prática do pecado, ela já perece. Só que o sentido aí é cada vez mais piorar. Sim. Cada vez mais piorar. Chega um ponto, irmão, que a pessoa agora vai se ver agora enquadrado. Agora, por quê, irmão? Porque eu não me valorizo? Eu não respeito aqueles que estão do meu lado? Eu sou uma pessoa ignorante? O que é ser uma pessoa ignorante, irmão? É uma pessoa, irmão, que não quer entender, não quer saber. Tá bom demais do jeito que eu estou vivendo. A gente aprende que diante de Deus tem pessoas ignorantes. Qual é o tipo de pessoa ignorante? É aquele que não sabe nem quer saber. É igual a pessoa entra num ambiente desse. Qual é a tendência aqui, irmão? É dela procurar o conhecimento. É dela, através do conhecimento, ela vai adquirir. Vamos lá. Por que tem pessoas que falam palavra errada? Porque ela não tem um conhecimento da palavra certa. Agora, vamos lá. Para esse tipo de pessoa, ela continua falando a palavra errada, tendo a oportunidade de consertar, de mudar, só que não quer. Aí é onde entra o ignorante. Aí eu entro ignorante, exatamente. Quantas pessoas dentro da casa de Deus são ignorantes? Porque nem conhece e nem se esforça para conhecer. Então nós precisamos, irmão, entender algo. Que para agradar a Deus nós precisamos, irmãos, mudar. E o princípio da sabedoria é temer a Deus, está lá em Provérbios capítulo 1.
Eu quero ler uma passagem aqui em Eclesiastes, para finalizar. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, cadê Eclesiastes? Depois. Pronto. Capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 12, versículo 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Essa é a conclusão. Nós não fomos criados, irmão, para nos entregar ao pecado. Para viver como a gente quer. Nós não fomos criados, irmão, para estar debaixo de servidão do pecado. Nós não fomos criados, irmão, para ser usuário de droga. Nós não fomos criados para ser cachaceiro. Nós não fomos criados para ser adúltero. Nós não fomos criados para ser ladrão. Nós não fomos criados para ser assassino. Nós não fomos criados para ser mentiroso, enganador. Nós não fomos criados para ser maldoso. Não, irmão. Não. Está lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que como se muito é falado, livre-arbítrio. E o que o homem e a mulher escolheram? Não temer a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E temer é respeitar. Então, irmão, o que nós precisamos? Precisamos, irmãos, entender que aonde nós queremos chegar com a mentira, com o engano, prejudicando o corpo, a alma, o espírito, aonde nós queremos chegar, irmão, viver nessa situação? Onde é que o pecado leva a pessoa? A morte. A morte, muito bem. Está lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Quando Deus disse para Adão, não coma dessa fruta, no dia que comer vai morrer, e a mulher comeu e deu para o marido, a morte espiritual. Irmão, só Deus, essa é a pior morte. É uma vida sem Deus. É aquele que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, morto nos seus pecados e delitos. A vida, irmão, sem o autor da vida, sem o Criador. Zumbizando sem uma graça. Francisco, a gente vive em pecado e acha que tem Deus, e Deus não. Deus é santo, irmão, Deus é puro. Pastor, só para não tomar raciocínio do senhor, uma coisa que passou na minha cabeça. Falei. Eu acho que a gente, na situação que nós vivemos hoje, pode me corrigir, nós não vivemos, nós vivemos doentes, nós não estamos mortos na vida espiritual, nós estamos doentes. O nosso remédio para a gente não morrer é a Bíblia, é o remédio para a gente não morrer espiritualmente, é a Bíblia. Onde a gente tem que estar todo dia, constantemente, entrando em comunhão com Cristo e pedindo para que Ele nos mantenha, né, de pé, para cada dia a gente buscar o tratamento espiritual, através da palavra de Deus. Por isso que eu acredito que a gente vive doente espiritualmente. Irmão Francisco, o senhor está certo. Só que assim, eu vou corrigir só algo. Sim. Por que tem muitos teólogos
teólogo conhece a Bíblia, se ou não. Sim. Teólogo estuda, teólogo fez faculdade. O que mais o teólogo faz em 4 anos, 5 anos, é só estudar a Bíblia. Sim. E por que eles vivem pecando? E por que tem muitos que não obedecem? Se a Bíblia você diz que ele é o remédio. Era o remédio. Só que aí eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia não é o remédio. João capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz aqui. Na parte B. João, eu estou em Mateus, olha. Eu tenho que trocar meu óculos, perdão. Ó, João capítulo 10, versículo 10. Cadê? Está aqui. Pronto. Jesus vai dizer assim, ó, na parte B desse versículo: mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Em outra tradução, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, quem é a vida para nós? Jesus. A Bíblia, ela apresenta Jesus. A Bíblia, ela nos leva, nos direciona ao caminho que leva para Cristo. Ah, pastor, mas a Bíblia vai dizer que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Mas veja bem, quantos têm a palavra, mas não têm vida? Quantos pregam, irmão, e pregam, mas não têm vida com Cristo? Chega até pular. Quantos louvam? Dom é uma coisa, irmão, e vida com Deus é outra. Dom não salva ninguém. Dom não salva ninguém. Eu acho, né, pastor? Não sei se. Eu não sei, mas eu tenho essa dúvida. Esses cantores de último dia. Acho que é meio difícil eles tirar um jejum. Mas tem. Eu conheci lá no Ceará, eu conheci, tá entendendo, um irmão, tem CD e tudo. E pensa no irmão consagrado a Deus. Consagrado. Irmão consagrado a Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus, louvor, que se consagram. Tem muitos ministros de louvor que se consagram, muitos pastores com vida, muitas pastoras, homens e mulheres de Deus, irmão. Tá entendendo? Nós não podemos generalizar igual Elias. Elias se escondeu na caverna e disse: eu me escondi porque Jezabel queria me matar e só tenho eu como profeta. O Senhor disse: não, pode sair da caverna. Eu tenho mais 7.000 que não se curvam diante de Baal. Tá entendendo? Então tem. Eu quero fazer parte desses que não se curvam diante de Baal. Que você venha fazer parte, você da live também, desses que não se curvam diante de Baal. Pois bem, o que é que nós precisamos, irmão, fazer para temer a Deus? Não pecar contra ele. Uma coisa que falta, eu vou usar essa expressão assim, irmão, não estou generalizando, Deus me livre, mas uma coisa que falta, vou usar essa expressão assim, nós, o amor a Deus. O amor. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E nós precisamos verdadeiramente, irmão, demonstrar o amor verdadeiro para Deus. Não só de palavras, mas com atitude. Com atitude. Muitas das vezes as palavras não revelam as atitudes. Mas as atitudes contrariam as nossas palavras. E o Senhor disse: conhecereis a árvore pelo fruto. Nós dizemos que amamos a fruto. Nós dizemos que amamos a eu amo que viemos buscar isso nas nossas orações. Senhor, coloca no meu coração o amor por ti. O verdadeiro amor por ti, Pai.
Porque o Senhor disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então eu finalizo este sino dessa manhã, incentivando aos meus irmãos a buscar em Deus o verdadeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos finalizar agradecendo a Deus? Pedir ao irmão Francisco que faça essa oração de agradecimento. Glória a Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Pela tua presença, Senhor. Te damos graça, te louvamos. Para te agradecer, Pai, mas por mais uma pela vez. Tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, palavra, Pai. Tua lei, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, quero te agradecer também pelo Espírito Santo da verdade. Ensino, que o Senhor possa fazer de nosso eu te amo, eu te adoro, a orientação, a sabedoria para todas as manhãs. Ele vem obrigado, meu dar Deus. Um rumo certo para nós. Bendito para seja o teu nome, Jesus. Quero agradecer a todos que esteve conosco. Alcança aqui, cada irmão aqui nessa casa. Que essa palavra possa ter feito. Alcança, Pai. De uma palavra, que participa de amor, conosco através da live, Pai. O Senhor seja conosco. Alcança o necessitado, alcança, Senhor, meu Pai, com a cura do família, cada ente supra a necessidade de cada irmão, Pai. Com todos os meus familiares, alcança, meu Pai, o Marcelo, Pai. No teu caminho. Como o Marcelo nas tuas mãos, meu Pai. Nos dê orientação, alcança, Senhor, Pai, nossa liderança, meu Pai. Alcança minha família, Pai. Alcança, Senhor, meu Pai, a presidência desse país, Senhor, os governantes, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Está terminado. Deus é bom. E o cão não vale o bombom.